Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo de número 18. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Só esse versículo, ore e peça para que o Senhor fale com você nesta hora, amém? Igreja, esta é uma parábola muito conhecida, a parábola de Jesus, que fala sobre o filho pródigo que em certo momento da sua vida, de uma forma rebelde, ele pede a sua parte na herança do seu pai. Por que de uma forma rebelde? Porque herança você só toma posse depois da morte do testador, sim ou não? Morre o proprietário, os filhos, a esposa, têm o direito à herança. Então, de uma forma rebelde, ele pede a sua parte nas fazendas, ali na propriedade do seu pai. Ele vai e ele, de uma forma dissoluta, ele gasta tudo com prostituição, com promiscuidade, com coisas erradas deste mundo, com bebedices, com glutonarias, com amigos entre aspas, porque a hora que o problema apareceu, a falta do dinheiro, todo mundo virou as costas e ele passou a comer as bolotas que os porcos se alimentavam. E nós conhecemos muito bem essa parábola é muito pregada, muito falada. Mas o que eu quero usar hoje, na pregação de hoje, até para falar um pouco da ceia, até para falar um pouco do exemplo de Jesus Cristo, porque nós estamos diante do corpo e do sangue de Jesus, é sobre renúncia. O que é renúncia, igreja? Renunciar é deixar o direito. Eu tenho direito, mas eu estou renunciando este direito. É como assim, eu tenho o direito na fila a ser o próximo a ser atendido, mas chega uma mulher grávida, um idoso, uma pessoa com problemas especiais, e eu renuncio o meu direito de ser atendido, para que ele passe na minha frente, para que ele seja o próximo a ser atendido. E eu quero dizer nesta noite, através deste texto que nós acabamos de ler, um pouco sobre renúncia, aonde ele fala assim, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Igreja, quantas vezes nas nossas vidas nós temos que ter a atitude deste filho pródigo? E eu vou explicar e vocês vão entender. Ele fez um ato errado, um ato egoísta, um ato rebelde. E ele reconheceu que ele estava errado e ele renunciou o seu direito para poder chegar diante do Pai e humilhar-se diante dele. Igreja, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas a grande dificuldade do mundo, do século 21, é assumir o erro, é falar, eu errei, falhei, e preciso consertar, é renunciar o ego, renunciar o eu interior para que a coisa flua, para que a coisa aconteça. E quando chega diante do Pai, muitas orações não são respondidas, muitas orações não são recebidas pelo Pai Celestial lá no céu, porque não existe uma renúncia. A pessoa erra, a pessoa falha, mas ela não reconhece. A pessoa erra, a pessoa falha, mas ela não assume. Ela arruma alguém para assumir o problema dela, alguém para distribuir a culpa, mas ela nunca assume. Por quê? Porque ela não quer ser humilhada. Ela não quer sair fraca no meio da circunstância. Esse menino, ele errou, ele falhou. Qualquer um de nós aqui, se julgássemos a causa deste pai e deste filho, nós condenaríamos ele. Mas ele foi homem para voltar diante do pai dele, assumir a sua fraqueza, reconhecer o seu erro e pedir perdão para o pai. E pedir perdão, no final do versículo ele fala aqui, pequei
pequei contra o céu, ou seja, primeiramente eu pequei contra Deus, porque o que eu fiz foi errado, o que eu fiz foi um ato falho, porque você é meu pai, e eu deveria estar debaixo da sua autoridade. Eu errei, eu pequei, eu estou aqui assumindo a minha fraqueza, assumindo o meu erro, renunciando o meu ego para me humilhar diante de você. Igreja, é fácil fazer isso? É fácil você falar, eu errei minha vida inteira? Não é fácil. É por isso que tem que ser pregado, é por isso que tem que ser anunciado, é por isso que tem que ser ensinado. Muitas orações não são respondidas, muitas coisas não vão para frente, muitas circunstâncias nunca vão mudar, muita história sempre vai ser a mesma, igual um retrato, você sempre vai olhar e sempre vai estar do mesmo jeito, e passa ano e sai ano, e é aquela mesma história, aquela mesma situação, porque não existe conversão, não existe arrependimento, não existe pessoas que reconheçam o seu erro e cheguem diante do Pai com honestidade, para falar assim: Senhor, eu errei, eu falhei, eu tentei a minha vida inteira fazer do meu jeito e não consegui, então neste momento eu estou renunciando a minha vontade, eu estou renunciando os meus desejos, eu estou renunciando a condução desta carroça velha que é a minha vida, e te dando as rédeas na tua mão, conduza conforme a tua vontade. Aí você pode pensar, mas pastor, o que isso tem a ver? Leia o versículo, leia o capítulo, leia o contexto. Aquele filho que resolveu viver conforme a sua vontade, aquele filho que resolveu viver conforme aquilo que ele achava que era certo, agora ele se arrepende e ele fala: vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão, vou falar que eu errei e vou trabalhar para ele como um funcionário. Eu estou renunciando o meu direito de filho, eu estou renunciando o meu direito de herança, porque eu já nem tenho mais, porque eu gastei, eu errei, eu falhei. Porque ele pensa assim: até os funcionários do meu pai comem melhor do que eu, aqui onde eu estou, então eu vou voltar e vou pedir perdão. Igreja, esse é o ato que o Espírito Santo espera nosso: confessar as nossas fraquezas, confessar os nossos erros e as nossas falhas, confessar aquilo que nós não damos conta de fazer, e entregar, renunciar o nosso direito. Igreja, pessoas que não renunciaram a sua vontade, pecaram. Davi não renunciou à sua vontade, a partir do momento que ele viu Batseba tomando banho naquele banheiro, e ele adulterou, e o adultério dele custou a vida de 4 filhos dele. Adão e Eva não renunciou à sua vontade de comer do fruto proibido, e o seu desejo, o seu erro, custa o pecado nas nossas vidas até hoje. Até hoje. Saul não renunciou o seu ego quando as mulheres cantavam. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E o egoísmo, achar que por ele ser rei, ele que tinha que receber as glórias, fez com que ele pecasse contra o Senhor, quando ele foi lá na terra dos amalequitas e não fez o que deveria fazer. Fez com que ele pecasse o Senhor, quando ele consultou uma espiritualista, para receber as palavras do profeta Samuel, que já era morto. E ele começou a manifestar demônios. Igreja, a nossa vontade só nos leva para o buraco. A nossa vontade só nos traz dificuldades. Só que nós não conseguimos renunciar. Nós não conseguimos fazer como este filho pródigo, que resolveu renunciar
o seu ego, renunciar a sua fraqueza, para poder chegar diante do Pai e se humilhar, e falar: Pai, pequei contra Ti, e preciso ser admitido na sua casa, como um funcionário, porque eu já não mereço mais ser chamado filho, já não mereço mais estar na Tua presença como alguém de destaque, como um filho, porque eu errei. Vamos ler o que está escrito em João 5:24, igreja. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Igreja, como que eu renuncio à minha vontade? Ouvindo a palavra, porque a palavra ela te direciona, a palavra ela te dá o norte, a palavra te fala o que é certo, o que é errado, e te faz discernir o que é certo do que é errado. Ouvindo a palavra, eu consigo entender as minhas necessidades, os meus erros, as minhas fraquezas. Como pastor que eu vou renunciar? Ouvindo a verdade, o meu povo erra porque lhes falta conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não sei como agir. E se eu não sei como agir, eu faço errado e tenho consequências. Nós precisamos em todos os momentos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, que é a voz de Deus, através dos cultos, através das pregações, mas durante 7 dias da semana, nós separamos 1h30 para ouvir a palavra de Deus, e dessa 1h30 nós ficamos pensando no que nós vamos jantar, no que vai acontecer depois, ou nos problemas que tem para amanhã resolver. Igreja, e eu estou falando isso com autoridade, porque eu subo para orar, e eu começo a orar, começa a vir, mas tem que vender carro, mas tem que pagar salário, mas tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Não sou diferente de vocês. E se você subir lá agora, está escrito na lousinha lá que fica na minha sala: distração, porque eu oro e eu falo: Senhor, tira essa desgraça dessa distração da minha mente, porque agora é o momento de louvor, agora é o momento de oração, agora é o momento onde eu quero me consagrar para poder pregar a Tua palavra. Mas o inimigo fica ali, ó, pode ir na igreja, vai lá, fica à vontade, mas eu vou te bombardear, o tempo que você estiver lá, com tantas circunstâncias, tantas situações que te envolvem, que você vai sair de lá pior do que você entrou, mais vazio do que você entrou. Você já não tinha nada, você vai sair com -1. Essa é a nossa realidade. Por quê? Porque nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não damos atenção necessária à palavra de Deus. O diabo percebeu que não dá para ele segurar as pessoas de virem na igreja, então libera, vai, pode ir lá, mas eu vou te atrapalhar o culto inteiro, eu vou te bombardear com circunstâncias e situações, com ansiedades, o culto inteiro. Aí o que acontece com a gente? Não conseguimos nos humilhar, não conseguimos renunciar, porque nós não entendemos nada, mas somos crentes, dando um péssimo testemunho, mas somos crentes, dizemos que somos crentes. É por isso que Jesus, lá no Apocalipse capítulo 3, ele fala assim: a minha vontade é vomitar, porque vocês não são nem quente nem frio, são mornos. Outra forma de você aprender é crendo. Ele fala assim, ó, aquele que ouve a minha palavra e crê. O que é crer? Eu acredito que esse Deus realmente pode conduzir a minha vida, então eu vou renunciar. Eu acredito que realmente esse Deus consegue me ajudar se eu abandonar a minha forma de agir e crer naquilo que Ele fala que é certo, e acreditar naquilo que Ele fala que é a vontade, de passar a confiar na mão dEle a minha vida. É uma forma de nós conseguirmos vencer.
Aí sabe o que a Bíblia fala? Vamos continuar lendo esse versículo? Ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Olha que engraçado. Se você confiar em mim, fazer conforme a minha palavra te ensina, renunciar à tua vontade para fazer a minha vontade, não tem o que te condene. Não tem como pessoas te condenar. Não tem como situações te condenar. Mas você vai ter vida, e vida em abundância. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade. Só que enquanto você ficar fazendo do teu jeito, continua sofrendo, continua padecendo. É só você analisar a sua vida daqui para trás. É só você analisar as suas escolhas daqui para trás. Ver quais são as consequências que ela te trouxe. Aí ele fala, se você aprender a confiar naquilo que eu ensino, você vai ver que você vai ter vida. E aí a Bíblia fala, você passa da morte para a vida. É isso que está escrito ali no final? Você passou da morte para a vida. Você para de sofrer para passar a viver. Você para de passar por momentos de depressão, de ansiedade, para poder ter paz. Mas como que você vai fazer isso? Confiando, acreditando, depositando em Jesus as tuas vontades e os teus desejos. Senhor, essa é a tua vontade? Eu fui numa consulta essa semana e a pessoa ficou, leva o produto, vamos fazer Eu falei, moça, eu não tomo decisão nenhuma na hora. Não, mas é porque se você sair daqui, você não vai fazer mais. Eu falei, não, eu vou ponderar tudo que você me falou, mas eu não tomo decisão na hora. Eu não vou passar meu cartão aí para comprar esse produto seu. Eu vou para casa, eu vou orar. Não há nada tão importante na minha vida que não possa esperar 3 dias. Jesus esperou 3 dias para ir lá na casa de Lázaro. Por que eu tenho que tomar decisão na hora? E eu falei desse jeito para ela. Falei, eu não vou tomar decisão agora. Eu vou para casa, eu vou pensar, eu vou ponderar, eu vou estudar, eu vou pôr na ponta do lápis. Mas é uma saidinha de final de semana, você gasta isso aqui. Falei, não, eu não gasto isso aí por final de semana. Eu? Mas de jeito nenhum. Não gasta. Falei, não gasto, você pode ter certeza que eu não gasto. Porque eu sou chato. Para não falar que eu não gasto, uma vez no mês, tem um combinado lá com a família lá, que nós vamos num japonesinho lá e nós gastamos aí. Mas é uma vez no mês. Não gasto por final de semana não. Igreja, o mundo, ele é tendencioso. O mundo, ele é consumista. E ele quer fazer com que você consuma. E eles te levam para cá e te levam para lá e te fala isso e te fala aquilo e cada um te apresenta uma parte. Por quê? Para te iludir. Falei, não, eu não vou. Mas esse suplemento, isso aqui. Eu falei, e outra coisa também, eu odeio tomar remédio. Esse é remédio, não é remédio, é suplemento. Eu falei, é remédio. É remédio, eu não sei, vou ver. Igreja, a vontade de Deus é a que prevalece. Não é a minha vontade. Eu fui lá, eu ouvi, eu entendi como é que funcionava. E outra coisa, igreja, eu sou tão chato que eu fui em 2, do mesmo segmento, gastei com 2 consultas. Mas eu falei, eu não vou ouvir só uma opinião, vou ouvir 2. E percebi que é tudo uma forma de ganhar dinheiro, que não vai me resolver nada, que não vai me ajudar em nada. Aí eu falei, quer saber do negócio? Não vou fazer. Mas se é outro, não, tá aqui o cartão, mete o pau aí. Aí paga uma, na segunda engasga, na terceira está vomitando, porque não consegue. Porque vai fazendo, vai agindo, vai tomando decisões. Não é assim que funciona, igreja.
João 10:10, abre comigo aí um pouquinho para frente. Texto bem conhecido, era para vocês falarem de cor. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A minha vontade, ela rouba a minha paz. A vontade de adulterar, ela te dá um prazer momentâneo ali de 5, 10, 1 hora, e depois te rouba a paz. A tua vontade de beber, ela te dá uma ilusão momentânea ali de algumas horas, mas depois te rouba o sono, te rouba a paz. Se você for parado numa blitz, te rouba até dinheiro. A tua vontade sempre vai te roubar. Outra coisa, a nossa vontade, ela mata os nossos sonhos. Nós projetamos e sonhamos tantas coisas, mas se nós deixarmos a nossa vontade agir na nossa vida, nós não vamos realizar nada. Por quê? Porque a nossa vontade vai roubar isso de nós. Nós precisamos ter foco, ter direção para fazer conforme a vontade de Deus e não a nossa. Senão, a nossa vontade vai roubar os nossos sonhos. E por último, a nossa vontade destrói a nossa saúde. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou ter problemas com doenças sexualmente transmissíveis, que é vontade da minha carne. Se eu não tomar cuidado, eu vou ter problemas com vícios. Eu vou ter problemas graves com vícios, seja ele com drogas ilícitas, seja ele com alcoolismo, seja ele com tantas coisas que viciam. Hoje em dia nós temos aí os jogos de azar, as bets, nós temos cassinos, temos tantas coisas que envolvem as pessoas, que depois até se matam, porque não conseguem pagar as suas dívidas, se matam porque perderam casas, perderam carros. Igreja, nós temos que tomar cuidado, porque as nossas vontades nos roubam, matam os nossos sonhos e destroem a nossa saúde, porque se você está endividado, se você está doente, você já não tem mais paz. E tudo isso advém dos nossos desejos, desejos estes que são conduzidos pelo pecado de Adão e Eva, conduzidos pela vontade, pelo aquilo que é a nossa carne. Eu gosto sempre de citar esta passagem de Paulo, onde ele fala assim: na minha carne não habita bem algum. Ele fala assim, ó, o eu carnal não tem nada de bom. Quarta-feira eu até citei aqui, tem um rapaz que sempre passa lá na loja, e é uma pessoa que eu conheço desde criança, nós crescemos junto. Só que ele se tornou um alcoólatra, ele se tornou uma pessoa de andarilho praticamente. Eu sei que eu tenho que abraçar ele, eu sei que eu tenho que conversar com ele, eu sei que eu tenho que dar um bom testemunho para ele, porque essa é a vontade de Deus. Mas e a minha vontade? E a minha carne? A hora que eu vejo ele vindo, eu falo, ai meu Deus. Aí Manuel já fala, ó, o teu amigo subindo lá. Eu quero correr. Por quê? Porque a minha carne não quer. Mas aí eu vou lá, ele me abraça, ele me beija e tudo daquele jeito. E a minha carne falando, vai embora, vai embora. E eu falo, não, tem que ficar, é a tua vontade. O Senhor ama ele. Eu tenho que amar também. É eu renunciando à minha vontade. É eu renunciando o meu eu. Igreja, a minha vontade não me leva em lugar algum. Agora, a Bíblia fala nesse mesmo contexto, na segunda parte do versículo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos dá uma nova perspectiva.
Quando você está na palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você coloca ela no seu coração e não deixa ela somente entrar por um ouvido e sair pelo outro, e não fica só distraído com um monte de coisa errada, mas você recebe a palavra, você ouve e crê na palavra, como nós acabamos de ler em João 5. Quando você recebe ela te dá uma nova forma de ver as coisas, e nesta nova perspectiva de você olhar as circunstâncias, é onde Deus vai começar a trabalhar, é onde Deus vai começar a fazer, é onde Deus vai começar a agir, porque você está dando liberdade para Ele. Mas se você não fizer isso, esquece, você vai continuar vivendo essa vidinha medíocre, você vai continuar vivendo essa vidinha mal menos que você vive, em depressão, cheio de problemas, cheio de falha. Igreja, o diabo ele tenta nos derrubar a todo momento nós somos bombardeados, seja por pessoas próximas, seja por pessoas longe, seja por problemas nossos, problemas dos outros. Cai quem não está firme, cai quem não ouve a palavra e não coloca ela em prática, cai aquelas pessoas que deixam o ladrão roubar a sua paz. Segundo lugar, Jesus devolve o controle emocional e espiritual. Igreja, quantas pessoas nós não vemos descontroladas? Quantas pessoas nós não vemos que perdem a sua paz por causa do descontrole emocional e espiritual? Esta semana um empresário, casado com uma ex-BBB lá, acho que é a fazenda, nem sei, pegou o filho do síndico na portaria do prédio e deu um cacete no cara. Alguém assistiu essa reportagem? Deixou o cara desmaiado no chão, todo cheio de hematoma, de tanto que ele apanhou. Você acha que esse empresário está tendo paz, igreja? Você acha que essa reality show aí, não sei qual que é, está tendo paz? Esses caras devem ter milhões de seguidores. Você acha que todo mundo concordou com a atitude deles? Fora o problema que ele vai ter na justiça. Porque o cara não conseguiu se defender, o cara ficou desacordado no chão, porque não tem um controle sobre as suas ações. Não, a pessoa não consegue se controlar porque o diabo já roubou o seu controle, o diabo já está comandando. A pessoa não assume que o diabo está agindo na vida dela, a pessoa não assume, porque é o começo da minha ministração, as pessoas não querem se humilhar e falar assim, não, o diabo já conduz a minha vida há muito tempo. Tem uma pessoa lá na loja que toda vez vai lá contar os feitos dele, com a mulherzada, com a noitada. Outro dia eu virei para ele e falei, ô amigão, você sabe que você é batizado, você vai para o inferno, né, queridão? Eu vou para o inferno. Eu falei, você quer ouvir o quê? Que você vai para o céu? Inferno, filho. Se você morrer hoje, é inferno. Não, Júnior, não é assim não. Eu falei, não é? Não é? Continua do teu jeito aí. Continua nesse teu descontrole, nessa fornicação, nesse monte de besteira que você faz aí. Continua. Você é batizado, você conhece a palavra, você é a porca lavada que foi de volta para o lamaçal, você é o cachorro que come o próprio vômito que está escrito lá em 1 Pedro. Nunca mais contou os feitos sexuais dele da noitada para mim. Só que isso vai evitar alguma coisa, igreja? Ele não contar para mim? Eu fui o único que teve a coragem de falar para ele onde é o destino dele. Porque não tem controle emocional, não tem controle espiritual. A pessoa já não é mais conduzida pelo Espírito Santo. A pessoa já não é mais conduzida por Deus. Ela é conduzida por Satanás, mas ela não assume. Aí ela toma atitudes que não são coerentes. E o que acontece? Pagam o preço, consequências. Isso vem, infelizmente ou felizmente, você tem que pagar o preço. Agora, as pessoas que estão em Cristo, como está escrito aqui neste versículo, elas têm vida
em Jesus e vida em abundância. Eles desfrutam da vontade de Deus e das coisas que são do Senhor. Lucas, capítulo 12, versículo 8. Voltem um pouquinho aí no livro do médico, Lucas 12, 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Igreja, o que é confessar? Às vezes a gente acha que confessar, a gente tem aquela visão das pessoas entrando no padre lá, como chama lá, alguém lembra? Confessionário. E confessando, padre, eu errei, eu saí com um traveco, e agora o que eu tenho que fazer? O padre vai lá, 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso, e está pago o teu problema, aí deposita lá quinhentão lá de indulgência lá na igreja, lá, e você está certo. A gente tem esse mau hábito, essa má visão da palavra confessar. Mas na verdade, igreja, o que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 12, versículo 8, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ele está falando assim, ó, aqueles que tiverem uma transformação. Confessar Jesus através de atitudes. Confessar Jesus através de uma mudança de vida. Porque quantas pessoas eu, pastor Júnior, conheço que confessam Jesus com a boca como Senhor e Salvador e estão bem longe de fazerem isso com as suas atitudes. Agora eu vou citar Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá pregando, então chegam os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, todos alinhados com as vestes sacerdotais para darem lição de moral em Jesus. Jesus olha para eles e fala assim, vocês são sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Você olha um sepulcro, você olha no cemitério aquelas lápides, bonita, bem feita, principalmente se a pessoa for rica, mas lá dentro tem ossos, tem coisa morta, tem cheiro ruim. Jesus fala assim, não adianta vocês se vestirem bem, não adianta vocês virem com essas vestes sacerdotais para cima de mim, porque eu conheço a intenção do coração de vocês e elas são más. Vocês são sepulcro caiado, bonito por fora, pão bolorento por dentro. Igreja, quando Jesus fala confessar, Ele não está dizendo para você falar, Ele está dizendo para você mostrar. Se você agir diante dos homens como um verdadeiro cristão, eu também vou te honrar lá em cima no céu. Se você me confessar através da renúncia da sua vontade, aqui na terra, eu também vou te confessar lá no céu. O que adianta eu confessar que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu vou na igreja, se lá na hora que eu tenho que me controlar diante de uma bebida, diante de um vício, diante de um adultério, alguma coisa, eu não consigo me controlar? Que testemunho que é esse que eu estou dando, se eu não consigo renunciar à minha vontade? Renunciar aos meus desejos? Igreja, todos nós temos vontades, todos nós temos desejos, mas eu preciso aprender a deixar a minha vontade de lado, para que eu possa ter paz. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Jesus na cruz, Ele queria ir para a cruz, igreja? Sim ou não? O que ele ora lá no Getsêmani, que a Bíblia fala que a oração dele tinha tanta aflição, que ele chegou a gotejar gotas de sangue no seu suor.
O que ele estava falando lá naquele momento? Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, para que eu não beba dele. Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. A Bíblia fala que ele volta e encontra lá Pedro, Tiago e João dormindo. Ele volta de novo e faz a mesma oração. E quem cala consente. O pai não respondeu, o que ele fez? Vou ter que passar. Ele renunciou à vontade dele. A vontade dele não era ser crucificado. A vontade dele não era ser humilhado. A vontade dele não era ser morto. Mas ele renunciou à sua vontade. E nós não conseguimos renunciar à nossa raiva, nós não conseguimos renunciar ao nosso egoísmo, nós não conseguimos renunciar ao nosso ego, nós não conseguimos renunciar à nossa vontade, para que dê certo na nossa vida. Esse é o problema. Para que as coisas andem para nós, não é para os outros. Nós não conseguimos renunciar. Achamos que tem que ser desse jeito e vamos para cima. Quando Pilatos prende Jesus lá no Getsêmani, depois dessa oração, a Bíblia fala que Pilatos fala para ele assim: se defende aqui, eu posso te liberar, eu tenho poder para te liberar. Jesus fala: nenhum poder você tem sobre a minha vida se do alto não for lhe dado. E vou te falar mais, Pilatos, se eu orar agora aqui, Deus manda 6 legiões de anjos para me defender. Se eu orar agora aqui, desce legiões de anjos para me defender. Aí você pode falar: pastor, mas como que isso acontece? Alguém lembra lá do profeta Eliseu e o seu servo? O que o profeta via lá nos montes? Alguém lembra? Ninguém lembra? A casa de Eliseu cercada, os exércitos para matar Eliseu e Geazi. Aí ele vai lá no profeta: acabou para nós, ferrou, perdemos, estamos cercados, vamos morrer. Aí o profeta: vai morrer não, pode ficar sossegado. Daqui a pouco ele vem de novo lá: não, mas é muito exército, cercaram nossa casa. Aí o que o profeta faz? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja aquilo que ele não está enxergando. E então os olhos espirituais dele são abertos, e ao redor do exército que tinha? Legiões de anjos, com espada, com cavalos, para batalhar. Alguém morreu? Ninguém. Porque Deus cegou aqueles exércitos, Eliseu conduziu eles até o meio de Israel, tiraram as vestimentas deles, tiraram as espadas, e aí Eliseu falou: agora pode abrir os olhos deles, Senhor. A hora que eles viram, eles não tinham espada, eles não tinham arma, eles não tinham armadura, eles estavam despidos, só com as roupas íntimas, no meio do exército inimigo. Aí Eliseu fala: não é para matar ninguém, deixa embora. E eles foram embora envergonhados. Jesus renunciou esse direito para poder morrer no meu e no seu lugar. Jesus renunciou este direito fantástico e maravilhoso e poderoso, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite e comer o seu corpo, que foi partido e moído no nosso lugar, e beber do seu sangue, que nos dá direito a uma nova aliança. E sabe como nós fazemos isso? Sem reconhecer que somos pecadores, sem reconhecer que precisamos de ajuda, sem renunciar às nossas vontades, fazendo da maneira que nós achamos certo, mesmo olhando para trás e vendo que só fizemos coisa errada, que só fizemos trapalhada. Fazemos isso com aquele que renunciou à sua vida para que nós tivéssemos vida. Fazemos isso, tomamos a ceia, é por isso que a Bíblia fala, e daqui a pouco eu vou ler para vocês, que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque tomam a ceia do Senhor indignamente.
tomam a ceia do Senhor sem entender o verdadeiro motivo dela. A Bíblia fala assim, que nós devemos julgar a nós mesmos antes de tomar a ceia. Mas o que nós fazemos? De qualquer jeito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nós não confessamos Jesus Cristo através das nossas atitudes. Nós não confessamos Jesus Cristo através de uma mudança de vida. Nós não confessamos Jesus Cristo diante dos nossos filhos. E por isso que está vindo uma geração deplorável, uma geração horrível. Graças a Deus eu não vou estar aqui para depender dos médicos que estão se formando hoje. Graças a Deus eu não vou estar aqui para depender dos políticos que estão se formando hoje. Uma geração problemática, porque os pais são problemáticos, porque os pais não têm conversão, os pais não têm arrependimento, os pais não têm renúncia, os pais não têm transformação de vida, e muitos são cristãos. É por isso que Jesus fala, a minha vontade é vomitar, a minha vontade é lançar fora, porque não existe transformação, porque não existe mudança de vida. Igreja, eu sou o evangelho dentro da minha casa, eu sou o evangelho perante os meus funcionários, eu sou o evangelho perante os meus clientes, eu sou o evangelho perante a sociedade, eu sou o evangelho dirigindo o meu carro nas ruas dificultosas de Rio Preto. Eu sou o evangelho num bar. Eu sou o evangelho num serve-festa. Eu sou o evangelho aonde eu estiver. E eu estou dizendo eu sou na primeira pessoa, mas eu não estou me referindo a mim, eu estou referindo a você. Você é o evangelho aonde você está. O Mateus é o evangelho lá na MV Car, o Evandro é o evangelho na barbearia, a dona Celina e o seu Flores é o evangelho lá na clínica Pele. Cada um aqui é o evangelho onde está. E qual que é o testemunho que você está dando? As suas atitudes confessam Jesus Cristo, sim ou não? As suas atitudes confessam Jesus na sua vida como uma transformação? Ou você não tem domínio nenhum sobre as suas atitudes, fala besteira, fala asneira, xinga o dia inteiro, maltrata todo mundo? Qual é o evangelho que você tem pregado na onde você está? Aí tem alguns infelizes que vêm, eu quero ser missionário lá na África. Vai ser missionário dentro da tua casa, ô infeliz. Vai ser missionário no teu trabalho, vai ser missionário onde você está. Se Deus te chamar lá para a África, amém. Mas as pessoas querem dar desculpas, porque lá na África ninguém conhece eles. Aí não precisa mostrar transformação, é só pôr uma máscara e viver. Mostra uma transformação aqui, ó. Mostra uma transformação na sua casa, na sua vida, na sua família. Mostra uma transformação onde você está. Eu não vou na festa da firma porque tem isso, tem aquilo outro. Que transformação que você está mostrando? Eu tenho um amigo que até hoje me considera muito, sabe por quê? Porque um dia ele convidou eu e a pastora para estar indo no casamento dele numa igreja católica. E sabe o que eu fiz? Eu fui. Me prostrei diante das imagens? Não. Fiquei rezando a Ave Maria? Não. Fiquei repreendendo em espírito, mas repreendendo, porque eu não ia fazer alto para não apanhar ali. Mas a hora que ele me viu lá, ele falou, cara, eu tinha certeza que você não vinha. Porque você é crente. Eu falei, não. Vim por você, não é pelas imagens, não é pela igreja, não é pelo padre. Vim por você, pela sua vida. Vim por você. Até hoje ele me vê e fala, pastor Júnior,
sempre que eu te vejo, eu lembro que você foi no meu casamento, porque eu fui testemunho de Jesus Cristo lá, por amor a Ele, por amor a Ele. Agora, eu fui mais vezes na igreja católica? De jeito nenhum. Só que Ele me convidou, e se Ele tinha a intenção de eu não ir, Ele caiu do cavalo, porque eu fui, porque eu sou testemunho onde eu estou. Quinta-feira, lá no racha de quinta que eu vou, tem uma pessoa lá que é dona de uma casa religiosa, eu não vou falar o nome porque é conhecida, vende coisas para Umbanda, para essas coisas eradas. Aí uma pessoa me chamou de canto e falou assim: pastor, eu tinha certeza que você só vinha no primeiro dia, porque a hora que você conhecesse o enredo, você ia sair. Eu falei: não, eu tenho que ficar aqui e influenciar, eu tenho que ficar aqui e mostrar o que é ser cristão, como que é conduzir uma vida de cristão, como que é confessar Jesus Cristo, porque senão como que eu vou ganhar esses caras? Senão como que eu vou levar eles para a igreja? Agora, eles não vão me influenciar, e cada vez que eu coloco esse uniforme, eu oro e repreendo, mas eu não falo para ninguém, conversando com a pessoa. Aí ele começou a me perguntar da igreja, começou a me perguntar da Bíblia, começou a me falar que a vida dele está uma bagunça. Eu fiquei uns 15 minutos ali evangelizando eles, estavam em 2. E se eu vou só no primeiro racha? Eu gosto de estar lá. A hora que eu descobri como é que era a situação, não gostei. Mas eu falei: eu não vou sair daqui. Eu vou confessar Jesus Cristo aqui neste lugar. Eu vou mostrar o que é Jesus Cristo aqui neste lugar. E outra, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está comigo. Igreja, nós temos que deixar de ser religiosos, nós temos que deixar de ser loucos, nós não vamos ganhar ninguém dentro do aquário, nós temos que olhar um pouquinho para fora. E para encerrar, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja, vários momentos das nossas vidas, Deus vai permitir, põe isso na tua cabeça, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida, mas vários momentos da sua história, Deus poderoso, dono de todas as coisas, criador de céu e inferno, Ele vai permitir, ato permissivo, que o diabo te coloque em prisões. O que é prisões? Limitações. Vai limitar a sua vida por causa de uma doença, vai limitar a sua vida por causa de dinheiro, vai limitar a sua vida por causa de uma decepção amorosa, seja qual for, ele vai permitir, é um ato permissivo do diabo conseguir te prender. Vou dar um exemplo para vocês entenderem de uma forma clara. Ele permitiu que o diabo tirasse tudo de quem? De Jó. Mas um ato permissivo, e Deus ainda falou: Jó, o diabo, tira tudo, mas não tira a vida, não toca na vida dele, mas eu vou deixar ele doente, pode deixar ele doente, mas não mate-o. Ou seja, Deus deu uma permissão, mas pôs uma limitação. É isso que eu vou falar agora. Ele fala aqui neste versículo, uma tribulação de 10 dias. O que é 10 dias? Limitada, momentânea. Então tudo que você está passando hoje é limitado, é momentâneo, é para você aprender, é para você aperfeiçoar, é para você melhorar. Como que se afia uma faca? Como que se afia ferro? Passando por outro metal, que vai desgastar, que vai afiar. Como que se lapida ouro? Passando pelo fogo. É assim que funciona. Então Deus está falando aqui, através
do Apocalipse. Vocês vão ter momentos de limitações, mas são momentos, são situações momentâneas, períodos onde eu vou trabalhar a sua vida, onde eu vou trabalhar o seu ego, onde eu vou trabalhar a sua humildade, mas no final o que vai acontecer? Conforme o versículo ali em cima, você vai receber o quê? A coroa. Coroa recebe quem, igreja? Quem vence. Quem conseguiu vencer. Você recebe a coroa, você recebe a coroação, a vitória. Não é porque você está passando certos momentos que você não é ouvido, que você não é servo, que você não é de Deus. Entenda que esses certos momentos é para você aprender, é para você ser lapidado, é para você vencer. Como que nós vamos vencer, igreja? Renunciando a nós mesmos. Renunciando a nós mesmos. A minha vontade em certas circunstâncias é fazer A ou B, mas a vontade de Deus é que eu faça C e D. Então eu vou renunciar o A e B, as opções que eu determinei, e vou fazer as opções que Deus mandou. Mas isso você está sendo fraco, isso você está dando razão para a pessoa que ela está errada. Amém. A justiça é de Deus. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, eu não vou ficar lutando contra aguilhões, eu não vou ser uma pessoa que vou fazer a minha vontade e depois pagar o preço. Igreja, precisamos ser inteligentes. Nós estamos aqui diante do corpo e do sangue de Jesus, o cara que mais renunciou nessa vida. Porque quando, eu não lembro qual que é o apóstolo que prega, que fala ali, ou a carta que fala, onde fala assim: a nossa luta não chegou até a morte como a de Cristo. A nossa luta é contra a carne. E muitas das tuas lutas, muitos dos teus problemas, muitos das tuas aflições, são situações que você mesmo gerou, que você mesmo adquiriu. Ou seja, nós chamamos de lutas, nós chamamos de problemas, na verdade nós deveríamos chamar de consequência. Consequência. É uma consequência dos meus atos, é uma consequência dos meus erros, das minhas falhas. Igreja, aprenda a renunciar. Nós estamos diante do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e nós só podemos estar diante desse corpo e desse sangue, porque Ele renunciou a sua vida, para que nós tivéssemos vida. Ele renunciou a sua vontade de não passar pela cruz, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, através do sacrifício dEle. Agora, se nós não fizermos nada, esquece, igreja, essa nossa geração vai ficar para trás, essa nossa geração vai ficar aqui, e vai pagar o preço da tribulação, vai pagar o preço às vezes até do inferno. Por quê? Porque não aprendemos a renunciar. A minha vontade é assim, mas se eu quero crescer, se eu quero avançar, se eu quero prevalecer, eu preciso aprender a deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade do Pai. Se coloque de pé nesta hora, igreja.